Então, em vista disso, temos aqui um pregador que veio lá de Tallahassee, é isso? Tallahassee. Mas não é só isso. Vocês não imaginam que nomes legais eles têm. Ele é o Anthony, não é isso? Anthony, Tony. Tony parece o nome de um herói, não é? Quem é o herói que chama Tony? Ah, quem é? Tony Stark. Tony. E ele é casado com quem? Com a Diana. Quem é a Diana? Caramba, temos Tony e Diana aqui conosco. Muito bom. Incrível. Com muito mais poderes que o Tony e a Mulher Maravilha, né? Tony, por favor, vem aqui. Por favor. Come on, brother. Por favor. Agora, infelizmente, eu vou ter que dividir os microfones. They're yours. All right. Bom dia! Ótimo estar aqui. Quase! Great to be here. É ótimo estar aqui. Não sou Deus é demais. Deus é demais. Our God is awesome. Nosso Deus é demais. Estou traduzindo o português dele também. Happy anniversary. Feliz aniversário. 20 years is awesome. 20 anos é demais. To see how God has been moving in the life of the church here in Brasília. Ver como Deus tem trabalhado na vida da igreja aqui em Brasília. We've only been here 8 hours. Estivemos aqui, já chegamos a 8 horas atrás. But already we feel your love, E já sentimos o amor de vocês, your support, o apoio, your warmth, seu calor, carinho. and good food. Vocês entenderam? I do want to recognize the other people who have traveled here to be with you. Também quero aqui reconhecer as outras pessoas que viajaram para estar aqui com vocês. Please stand. Por favor, se levantem. My lovely wife, Diana. Minha amada esposa Diana. Edward Thomas. Eduardo Thomas. Brianna Neely. Brianna. And my children, all 3 of them. E 3 das minhas crianças. Talia, Jalen. and Sienna. Sienna. Jalen. Wow. Very nice. Like it. They are looking forward, my kids, to the teen camp this week. Eles estão animados pelo camp semana que vem. Essa semana. Tipo amanhã. I bring you greetings from the church in Tallahassee. Eu trago saudações da igreja em Tallahassee. It has a weird name, the 1200. Ele tem um nome estranho, que é o 1200. I bring you greetings from our church leaders, Anthony and Colin Battle. Eu trago saudações dos nossos líderes da igreja lá, o Anthony e a Carol Battle, Our elders in the church, presbíteros na igreja, and our brothers and sisters in Christ. irmãos e irmãs em Cristo. I appreciate this morning the brother who shared in the communion, Eu gostei muito do irmão que compartilhou na ceia, because Tallahassee in Brazil is 4,300 miles away. que Tallahassee, Brasil, são como 4.300 milhas, que dão pouco mais de 6 mil quilômetros de distância. So even though we're separated by such a long distance, Então, apesar de nós estarmos separados por tamanha distância, we are
nós estamos conectados pelo sangue de Jesus. Let me share 2 stories with you about our journey to be with you. Deixa eu compartilhar aqui 2 histórias sobre nossa jornada para estar aqui com vocês. First of all, I too have a celebration of 20 years. Primeiro, eu também tenho uma celebração de 20 anos. My wife and I Minha esposa e eu celebrated 20 years this past week of marriage. celebramos 20 anos na semana passada de casamento. We had originally planned to visit Jamaica to celebrate our marriage. Nós já havíamos planejado visitar a Jamaica para celebrar o nosso casamento. And it was kind of a selfish trip. E era um tipo de uma viagem egoísta. But several months ago, Alcides and Leslie came and visited our church. Mas alguns meses atrás, Alcides e a Leslie visitaram a nossa igreja And they shared the heart of you all as disciples and your love for God. e eles compartilharam sobre vocês todos, o coração de vocês e o amor de vocês por Deus. So we made plans and we changed and we came to visit you instead. Então mudamos nossos planos e resolvemos visitar vocês, em vez de ir para a Jamaica. Está mais frio aqui. It's colder here. Mais frio que a Jamaica aqui. Second story. Segunda história. This is a journey of faith. Uma jornada de fé. One day before, or 2 days before we were supposed to fly out, 2 dias antes do dia da viagem, we still had no passports for the kids. nós não tínhamos passaportes para as crianças. So as you can imagine, we were very discouraged, Então, como você pode imaginar, nós ficamos desanimados. faithless, I would say. Sem fé, na verdade. But I do appreciate the prayers of my wife, your prayers, Mas eu apreciei demais, admirei demais as orações da minha esposa, de vocês, prayers of so many people at our church. muitas pessoas na igreja. And because of that, the Por causa disso. passports came one day before our flight was set to O leave. passaporte veio um dia antes do voo. To that I would say, to God be the glory. E para isso eu digo que a Deus seja dada a glória. And our journey reminded me of a parable in the Bible. E a nossa jornada me lembrou de uma parábola na Bíblia. As you know, Jesus taught in parables very often in the Bible. Como você sabe, Jesus fala por meio de parábolas muitas vezes nas Escrituras. And a lot of times he used simple life examples to help us relate to God. E muitas vezes ele usa exemplos simples da vida que nos ajudam a nos conectar com Deus. And so today I want us to look at the parable of the persistent widow. Então hoje eu quero dar uma olhada com vocês na parábola da viúva persistente. So Daniel is going to read Luke chapter 18, Então Daniel vai ler aqui Lucas capítulo 18, verses 1 through 8. verso 1 ao 8. Please turn there. Vamos lá. Lucas 18, no verso 1. Diz assim, só clicar 3 vezes e chega lá. Né? Então diz assim. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier,
encontrará fé na terra? Amen. I forgot to tell you the title of my sermon. Então, o título do meu sermão: Always pray and never give up. Sempre ore e nunca desista. This parable, Jesus said, teaches us Essa parábola nos ensina que that we should always pray and never give up. devemos sempre orar e nunca desistir. Think about this widow. Pense nessa viúva. Think about the obstacles that she faced. Pense nos obstáculos que ela enfrentava. She had to face an unjust judge. Ela precisava enfrentar um juiz injusto. This judge did not care about God, Esse juiz que não se importava com Deus and he did not care about man. e não se importava com os homens. If you were in trouble, Se você tivesse um problema, would you want to go before this judge? você gostaria de ir diante desse juiz? Look at the widow's response. Olha para a resposta da viúva. The Bible teaches A Bíblia nos diz that she kept coming, que ela continuou a voltar. and she had one plea. E ela tinha um pedido: Grant me justice faça-me justiça against my adversary. contra o meu adversário. The Bible teaches that the judge refused her A Bíblia ensina que o juiz recusou for some time, por algum tempo, but finally mas finalmente he gave her justice. ele deu a ela a justiça. What are the obstacles that you are dealing with in your life? Quais são os obstáculos que você está lidando na sua vida? Are there medical challenges that you're dealing with? Quais são as dificuldades, os desafios com quem você está lidando? Teenagers, Adolescentes, are there social pressures that you're dealing with? quais são as pressões sociais com que vocês estão lidando? Are there financial problems that you're dealing with? Quais são os problemas financeiros com que você está lidando? Are there relationship issues that you're dealing with? Questões de relacionamento com que vocês estão lidando? Are you just dealing with life? Vocês estão lidando com a vida? Think about the widow. Pense sobre a viúva. She kept coming. Ela continuou a voltar. Are you coming? Você está retornando. Do you come once Você vem uma vez and give up? e desiste. Think about it. How long did she keep coming? Pensa, quantas vezes ela voltou? One, Uma vez? two, Duas? three. Três? The Bible does not tell us how many. A Bíblia não nos diz quantas vezes. Why? Uma. Because God is teaching us Porque Deus está nos ensinando that we should never give up que nós não devemos desistir. and we should always pray. E nós devemos sempre orar. Think about this church. Pense sobre essa igreja. 20 years you're celebrating. 20 anos vocês estão celebrando. What if you had given up? E o que aconteceria se vocês tivessem desistido? What if you had stopped praying? Se vocês tivessem parado de orar? What about all the people that are sitting here now saved? Todas as pessoas salvas, sentadas aqui hoje, Where would they be aonde elas estariam if you had given up? se vocês tivessem desistido? I was so grateful for the challenge created by our passport situation. Eu sou muito agradecido pelo desafio da situação do passaporte. God taught me a lesson. Deus me ensinou uma lição. I should never give up Nunca devo desistir and I should continue to pray. e devo continuar a orar. I want to hold up Eu gostaria de my levantar minha esposa. wife. She called the passport people Ela ligou para o pessoal do passaporte daily. diariamente. She spent hours on the phone Ela with the passou passport people. horas no telefone com o pessoal do passaporte. She kept praying. E ela continuou orando. And she would call the passport people with that gentle but firm voice. E ela ia ligar para o pessoal do passaporte com aquela voz gentil e firme. And she reminded them E ela lembrava a eles that this trip was for God que essa viagem era para Deus and his people, e para o povo de Deus. and to God be the glory.
e que a glória é dada a Deus. Devia dar medo para ele, né? Now, as you think about it, Agora, se você pensar nisso, the widow's example o exemplo da viúva was inspired by Jesus. foi inspirado por Jesus. We're going to look at some scriptures. Vamos olhar algumas escrituras. Many of them you have already read, Muitas delas vocês já leram, but we need to always be reminded mas devemos sempre ser lembrados that we are called as disciples que somos chamados como discípulos to follow the example of Jesus. para seguir o exemplo de Jesus. My good friend Daniel Meu bom amigo Daniel is going to read several scriptures. vai ler algumas escrituras aqui. Luke chapter 5, Lucas 5, 15 through 16. 15 a 16. Fica em Lucas. Tem algumas em Lucas aí. Diz assim. Lucas 5, 15. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de sua doença. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Awesome scripture Escritura incrível shows you, que mostra a você, shows us, mostra a nós, awesome que Jesus sempre se retirava to lonely places. para lugares solitários e orava. Chapter 6, Lucas capítulo 6, 12 12 through 13. e 13. Lucas 6. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Even here, Certo? Jesus is making one of the most important decisions of his Mesmo aqui, quando Jesus está fazendo uma das maiores decisões, mais importantes do seu ministério, He's deciding which of the men he will entrust ele estava decidindo que homens entre aqueles que estavam perto dele ele iria confiar mais, to get the gospel preached to the entire world. para levar o evangelho para todo mundo. And what does he do? E o que ele faz? He prays to God. Ele ora a Deus. When you're dealing with decisions in your life, Quando você está lidando com decisões na sua vida, do you pray to God? você ora a Deus. Do you go to God? Você vai até Deus. Or do you just stress out? Ou você só fica super estressado. Do you just worry? Ou você se preocupa. The Bible is here not as a storybook. A Bíblia está aqui não como um livro de histórias. This is the Word of God. Essa é a palavra de Deus. Either we believe it Ou nós acreditamos nela and we apply it, e aplicamos, or we throw it away. ou jogamos fora. You can't have it both ways. Você não pode fazer as duas coisas. This is not a show. Não é um show isso aqui. This is not for entertainment. Não é só para diversão. God is calling us Deus está nos chamando to be faithful para termos fé, sermos fiéis in prayer. em oração. Amen. Luke chapter 9, verse 18. Lucas 9, verso 18. Lucas 9, verso 18. Diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então, lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Amen. Again, we see Jesus praying. De novo vemos Jesus orando. Luke chapter 11, verse 1. Lucas 11, verso, livro de tudo é Jesus, né? Lucas 11, verso 1. Acertei demais. Isso. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Here you see Jesus teaching his disciples Aqui você vê Jesus ensinando seus discípulos how to pray. como orar. Some of us in this fellowship
Alguns de nós nessa comunidade, you are great prayer warriors. vocês são grandes guerreiros de oração. But if you're like me, Mas se você é como eu, and prayer is not like really your strength area, e a oração não é realmente a sua área de força mais forte, you go to Daniel, você vai até o Daniel teach me to pray. e peça-me a orar. Ensina-me a orar. Até me confundi com ele. It's nothing wrong with asking someone Não há nada de errado em pedir ajuda para alguém. for help. For help. Já traduzi. Oh. We all have areas of our lives Nós ouvimos aqui where we're not that good at. em nossas vidas sobre aquilo que nós não somos muito bons em nossas vidas. I cannot sing. Eu não consigo cantar, nem eu. My, Neither I. my wife is a great singer. Minha esposa é uma grande cantora. I asked her to help me to pray, Eu peço que ela me ajude a orar. but she says even prayer won't solve that. Eu pedi para ela orar por mim, para eu cantar, e ela disse, nem a oração vai te ajudar. Now back to the lesson. De volta à lição. Mark chapter 1, Eu estava traduzindo. 32 through 36. Marcos 1. Marcos 1, 32 ao 36. Diz assim. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Obrigado. Here again you see that Jesus, De novo aqui você vê Jesus. he starts off his day. Ele começa o dia dele. He starts off his morning Ele começa a manhã dele in prayer to God. em oração a Deus. We should start our mornings with prayer, Nós devemos começar a nossa manhã com oração. and we should end our nights in prayer. E deveríamos terminar nossas noites também com oração. And the last verse is Hebrews chapter 5, E o último verso está em Hebreus, no capítulo 5. verse 7 through 10. Hebreus, capítulo 5, no verso 7. Hebreus 5, verso 7 ao 10. E diz assim, Hebreus 5, verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. You know, I am so inspired Então, eu estou tão inspirado as I read these passages enquanto eu leio essas passagens by the prayer life that Jesus calls us to. pela vida de oração em que Jesus nos chama a ter. If you think about it, Jesus was powerful, all powerful with God. Se você pensar sobre isso, você vai ver que Jesus era todo poderoso como Deus. He is God in the flesh. Ele era Deus em carne, But he cried out mas ele clamou with fervent cries de forma fervente and tears, e com lágrimas,
So if I Então, se eu am not God, não sou Deus, I'm not God in the flesh, não sou Deus em carne, I am weak, eu sou fraco, I am weak, very weak, eu sou bem fraco, I am human. eu sou How, humano. I'm human. Yeah. How much more should I cry out to God? Quão mais que Jesus eu deveria clamar a Deus? You know, as we close out, as I close out my message, Quando nós fechamos aqui essa mensagem, I do want to recall us back to the first passage we read. eu gostaria de nos chamar para a primeira mensagem que lemos. And you may recall Jesus asked a question. E você pode lembrar que Jesus fez uma pergunta. He said that when he returned, E ele disse, quando ele retornasse, will he find faith on earth? iria ele achar fé na terra? Let us be Que nós sejamos the brothers and sisters, os irmãos e irmãs, the people of God, povo de Deus, who will answer that question. que vai responder essa pergunta. As for me and my household, Sim, por mim e por minha família, we will serve God. nós iremos servir a Deus. He will come back. E ele vai voltar. He will see us faithful, Ele vai nos ver fiéis, not perfect, não perfeitos, weak, fracos, but faithful to him. mas fiéis a Ele. To God be the glory. E que a Deus seja dada a glória. Thank you, my brother. Awesome job, man. Great Good job translating. Great job. Essa foi a primeira vez que o Tony foi traduzido. Primeira vez. Já deu muitas aulas, já fez vários sermões, mas nunca havia sido traduzido. É diferente, né?